dar jeito. E eu falei, eu quero. Ela falou, olha, você tem mioma e você não vai poder engravidar. Nunca você vai poder engravidar. Mas a disseminação artificial você vai poder fazer. Você vai poder tentar, quem sabe, se não segura. E eu falava assim, eu creio no Deus a quem eu sirvo. Eu creio que Deus é maravilhoso. E ali, antes mesmo, irmãos, eu sempre acreditei em Deus. Sempre. Mas eu ainda não estava na presença do Senhor. Eu ainda não conhecia Ele tão forte que não conheço hoje. Naquele momento que eu passei por tudo isso, eu fui trabalhar na Panificadora Assembleia. Muitos chegavam a falar Jesus para mim. Uma prima minha que Deus já levou, ela chegava para mim e falava assim, olha, se você se converter, você vai para o inferno. E eu não entendia por que ela chegava daquela maneira, pois eu queria era paz, eu já não aguentava mais naquela casa, eu queria paz. E ela chegava para mim falar isso, poxa, porque ela não falou de outra maneira diferente. E ali a minha tia chegava com o jeitinho dela e sempre falava. E ela cantava um hino para mim, qual foi o primeiro hino que eu ouvi, que é a Formosa de Jerusalém. E ela falava assim para mim, olha, os atribulados de espírito, as pessoas que estão sofrendo aqui na terra, tem um lugar lindo, preparado, lá no céu. E eu tenho certeza que você vai para lá, porque eu vejo que você passa. E eu falava assim, olha, tia Maria, eu não vejo a hora, porque se for para mim viver essa vida, eu prefiro viver. Eu prefiro morrer para viver essa vida de paz, porque eu já não aguento mais aqui. Pois teve uma pessoa aqui em São Paulo, que no meu trabalho, falou de Jesus para mim. Irmãos, ele não cessava de falar de Jesus para mim. Todos os dias ele falava. Ele me via passando com dores. Ele via ali aquele aperto. Mas ele não cessava de falar de Jesus para mim. Ele sempre falava. Cadê ele, Giba? Aqui ele, irmão. Eu conheci esse que eu falo que ele é como um pai para mim. Eu conheci ele lá na Panificadora Assembleia. E aí ele sempre me falava de Jesus. E eu falei assim, olha Deus, eu já não aguento mais humilhação, porque eu já vim de lá humilhada. E quando eu cheguei aqui ainda estou sendo humilhada, então Senhor, eu quero te aceitar. Irmãos, e todas as vezes que eu chegava aqui, que eu estava tentando vir para aqui, eu não conseguia. Eu não sei porquê, não conseguia. Até que um dia, graças a Deus, deu certo, irmãos. Graças a Deus deu certo. Eu entrei na casa do Senhor e me rendi aos pés do Senhor, porque era somente isso que eu queria. Porque eu ouvi Ele falar que Deus tinha uma vida maravilhosa para nos dar. Deus tinha uma vida de paz, de felicidade, de tranquilidade. E que aquelas dores que eu tinha ia passar. Deus ia me curar. Irmãos, e eu fiquei com aquilo. Eu comecei a entrar em tratamento desde os 17 anos de idade. Eu tomava anticoncepcional como... Era igual tomar água. Eu não parava, mas as dores não diminuíam. Eu cheguei na presença do Senhor e falei, eu quero ser curado, Deus. Mas Deus ainda tinha um plano, um propósito a fazer na minha vida. Esse propósito é maravilhosíssimo, porque eu agradeço a Deus, que eu falo assim, olha Pai, eu nunca pedi um homem assim não. O Senhor deu muito mais do que o que eu pedi. O meu esposo. Eu falei, Deus, eu cheguei aqui conhecendo o Senhor, eu comecei a sentir a presença de Deus. Comecei a estar mais próximo. Eu vi tranquilidade e paz no meu coração. Eu vi uma pessoa no qual eu me interessei, no qual eu gostei. Eu orei por essa pessoa. Eu jejuei por essa pessoa. Deus me confirmou. E hoje, graças a Deus, Deus selou essa união. É o meu mozão que eu chamo. Que é um homem maravilhosíssimo que Deus me deu. O qual tem me feito muito, mas muito feliz. E eu não imaginava jamais que eu poderia ter uma filha tão linda que eu tenho. Mas de repente, irmão, eu fiquei tão feliz, porque ainda que os médicos falavam que você não pode engravidar, eu sempre estava acreditando no Senhor. Eu sabia que Deus tinha um milagre para me dar. Eu sabia que Deus tinha, porque Ele é quem cumpre. Tudo que Ele promete, Ele cumpre, irmão. Pode ter certeza, se o Senhor prometeu alguma coisa na sua vida, espera no Senhor, porque Ele cumpre. Eu creio. No tempo de aflição, quando eu estava lá no Pernambuco, sofrendo,
Tem uma irmã que falou pra mim assim, que os meus dias estavam contados porque Deus estava na minha vida, Ele ia me tirar dali. E eu poderia até imaginar, Senhor, mas cadê esses dias? Porque esses dias viraram um ano. Mas a palavra do Senhor fala que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como um dia. Então devido àquele tempo todo, Deus não esqueceu da sua promessa. Ele me trouxe até aqui para cumprir essa promessa na minha vida. E Ele cumpriu, irmão. Ele cumpriu, graças a Deus. Eu tenho todo motivo de adorar o Senhor porque Ele cumpriu na minha vida. Assim como Ele cumpriu na minha vida, Ele vai cumprir na sua vida também. Não importa se é família, não importa, não importa se de repente você esteja sofrendo. Pode ser da maneira que eu sofri. Parecido. Irmãos, acredite sempre em Deus, porque Ele é fiel para cumprir. Ele não te trouxe em vão. Pode ter certeza. Ele não te fez como imagem e semelhança dele em vão. Ele não te fez. Ele te fez para ser mais que vencedor. Acredite em Deus, que Deus não dá o seu filho para ser humilhado. Deus não dá o seu filho para sofrer. Ele dá o seu filho para passar por cada barreira, para vencer cada obstáculo. E lá na frente falar assim, eu venci. Porque Deus me segurou, me sustentou. Ele deixou a minha vitória e cumpriu. Irmãos, não se intimide não, irmãos. Se de repente a sua vida não está bem, fale com o Senhor. Pode ter certeza que assim como Ele fez na minha, Ele também vai fazer na sua. Pode ter certeza, irmãos. Coisa maravilhosíssima, irmão. Eu estava, irmão, com essa certeza de que Deus ia me curar.